A cada minuto, milhares de fotos, de textos, de novos sites, a cada dia surgem na internet. É um mar de informação. Como povo, como igreja, como sermos relevantes no meio de tanta informação que temos na internet? Para isso, convidamos hoje aqui um amigo, um irmão, que tem conseguido ser relevante com um site bem conhecido entre vocês, Blog Criacionismo. Eu apresento a vocês Michelson Borges. Michelson Borges é jornalista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi professor de História em Florianópolis e editor do jornal Rádio Novo Tempo daquela capital, onde também apresentava um programa na divulgação científica. É editor de livros na Casa Publicadora Brasileira e também autor dos livros História da Vida, Porque Creio, Nos Bastidores da Mídia, que também tem uma versão em espanhol chamada Detrás de los Medios, Esperança para Você e da série Grandes Impérios e Civilizações. Michelson é mestre em Teologia pelo NASP, é também membro da Sociedade Criacionista Brasileira e tem participado no Brasil de seminários criacionistas. É casado com Débora Tatiani, que é coautora do e-book Deus nos Uniu. E Michelson tem 3 filhos, que ambos gostam de desenhar nas poucas horas vagas. Michelson irá nos contar a breve história e origem dos blogs, como também nos dará dicas de boa utilização da ferramenta de blog, Twitter, para cumprimento da missão evangelística. E contará um pouco da sua história, também um pouco de testemunho sobre como sermos relevantes. O título da sua apresentação é Blogs e Twitter, para ler até quem passa correndo. Michelson, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Para mim é realmente um grande prazer estar com esse grupo seleto. Vocês são companheiros de missão, amigos numa missão muito importante, né? E quando eu assisto, leio, pesquiso um pouco sobre a história de homens como H.M.S. Richards, ou mesmo Roberto Rabelo, eu fico bastante emocionado em ver que eles, no tempo deles, tiveram uma missão, também como nós temos, mas tiveram uma visão. E acreditaram nessa visão. E graças a homens como eles, e mulheres também, nós hoje podemos construir sobre um alicerce bastante firme, bastante seguro. Mas também me emociona ver que nós hoje fazemos história, estamos vivendo a história. E eu creio de todo o coração que aquilo que o pastor Toninho leu agora há pouco aqui, Ellen White escreveu há mais de um século, né? Eu fico até imaginando se ela não viu, né, profeticamente as redes sociais, a internet, o rádio, a TV, porque o que ela fala naquele tempo é algo realmente muito grande. Torrentes de luz a circundar o planeta e meios de comunicação com os quais não se sonhava no século, há 2 séculos, sendo utilizados para a terminação da obra. E fico feliz de ver que, de alguma forma, nós estamos participando desse processo, de levar a mensagem de Deus como torrentes de luz a circundar o mundo, quem sabe também pelas infovias, né, da comunicação. Eu vou falar um pouquinho sobre o uso de blogs e Twitter na pregação do Evangelho. E como a minha palestra me permitiram fazer assim meio híbrida, né? Vou contar um case também que tem que ver com a própria experiência que eu tenho vivido já há mais de 6, 7 anos no uso de blog na pregação do Evangelho, na disseminação dessa mensagem, especificamente a mensagem criacionista, que nós entendemos ser um esforço para unir a visão científica, a ciência experimental, com a teologia bíblica. Portanto, é uma ferramenta para alcançar pessoas de mente secularizada, pessoas que talvez não aceitem, no primeiro momento, uma pregação com uma linguagem mais igrejeira, mas que, quando revestida de uma linguagem um pouco mais científica, acabam aceitando. E, olha, tenho tido contato com pessoas das mais diversas formações, inclusive ateus, agnósticos, e tem sido possível, por meio da internet, alcançar as pessoas que, num primeiro momento, talvez não aceitassem um convite para vir a uma igreja, uma série de conferências evangelísticas, né? Mas atrás de uma tela de computador, de um smartphone ou algo assim, elas acabam tendo os preconceitos derrubados graças a um texto que foi preparado de coração, pensando no perfil dessas pessoas. Rapidamente aqui,
tratando um pouquinho da história dos blogs, que é muito recente. Se fôssemos voltar aí rastreando um pouquinho esse fenômeno, em 99 é que foi criada essa ferramenta que impulsionou fenômenos dos diários pessoais na internet. Em julho, a empresa Pitas criou o primeiro software grátis. E em agosto, o norte-americano Evan Williams, da empresa Pyra Labs, criou uma ferramenta semelhante ao Blogger. Ou melhor, uma ferramenta semelhante, que é o Blogger, que revolucionou a criação e postagem de páginas pessoais na rede. Qual foi a grande revolução? Graças a Williams, foi possível a pessoas leigas, é o meu caso, nessa linguagem de computador, essas coisas todas, né? Foi possível a leigos desse universo produzirem conhecimento, produzirem conteúdo e postarem sem nenhuma dificuldade. Plataformas como WordPress, Blogspot e outras gratuitas acabaram sendo desenvolvidas e gente que não entendia muita coisa de HTML, FTP, etc., pôde, então, disseminar conteúdos na internet. Além de ser fácil de usar, esses softwares são gratuitos e o conteúdo postado não passa por qualquer tipo de censura. Isso é uma outra novidade interessante. Geralmente, as pessoas, digamos, normais, ou que não têm assim, tanto acesso aos meios de comunicação, não tinham realmente como divulgar seus conteúdos nesses grandes meios. E, por outro lado, havia dificuldade também da censura, que ainda, infelizmente, existe em muitos meios, né? Agora, na internet, essas coisas passam a deixar de ser problema para quem quer comunicar. Basta seguir os passos que esses sites, esses meios nos possibilitam, né? Que são simples. Preencher um cadastro, criar título para fazer a descrição do seu blog. Aqui também exige-se um pouquinho de criatividade para ter um título bem atrativo. Escolher o endereço e o domínio. Escolher o template. Eles também oferecem uma gama grande de templates ali já para você. Se você entender um pouquinho mais, pode personalizar o seu blog. Escrever e, finalmente, postar. Só isso. Ficou fácil, né? Basta ter uma ideia na cabeça e vontade de produzir. De onde veio o termo blog? É outra história curiosa. Inicialmente, o John Barger ele chamou o seu diário virtual de weblog, algo como registro na web. Depois, alguém mais com um senso de humor um pouquinho mais apurado acabou quebrando o termo em duas palavras, weblog, ou nós blogamos. E, finalmente, na evolução da língua, as pessoas que usam blog acabaram sendo chamadas de blogueiros. Um termo que eu acho que até já foi dicionarizado. Vejam como a língua é dinâmica e interessante, né? Essa é apenas uma curiosidade para vocês saberem de onde vem essa palavrinha aí, que hoje está no domínio público, né? Todo mundo fala sobre isso. Blogs, segundo Dave Wiener, nesse livro The History of Weblogs, blogs são um tipo de tour contínuo através de um guia humano que você já conhece. Há uma empatia interessante aí, né? Quando você acompanha alguém que passa a ser uma espécie de condutor daquilo que você acompanha na internet. Frequentemente atualizados num tipo de improvisação em tempo real, os blogs apontam para eventos interessantes, páginas, histórias e acontecimentos em qualquer lugar na web. Um tour contínuo. Isso nos lembra daqueles famosos fanzines dos anos 70 e 80. Acho que a maior parte aqui, ou boa parte pelo menos, deve ter acompanhado esse fenômeno aí. Eu, sem querer revelar assim tanto da idade, mas acompanhei sim essa comunicação assim informal, né, em que pessoas, novamente uso esse termo, ditas comuns, podiam agora por meio de mimeógrafo, lembram o que é isso? E também xerox ou fotocópias, disseminar conteúdos daquilo que eles gostavam de produzir. São os famosos fanzines. Os blogs acabam nos recordando dessa mídia assim bem informal, bem interessante, bem popular. Eu diria que seriam os fanzines dos anos fim do século XX, começo do século XXI. No Brasil, esse fenômeno, os blogs, começam a aparecer lentamente nos anos 90. Portanto, é algo realmente bastante recente, né, na história da comunicação, especialmente aqui em nosso país. Outro item interessante que vale a pena a gente refletir um pouquinho, daqui a pouco na nossa discussão aí em grupos será dado espaço para isso, é a questão de como usar positivamente a internet. Essa é uma preocupação de educadores, de comunicadores, de muitas pessoas, né? Nós
certamente temos feito bom uso e podemos, quem sabe, meditar num texto que foi escrito há muitos séculos, mas que se antecipou no tempo, porque faz parte da revelação de Deus. Esse texto me surpreende. Abacuque, capítulo 2, verso 2, ali Deus se comunica com o seu profeta e diz assim para ele. Ele diz a respeito dessa experiência, Abacuque: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Eu coloquei ali nos colchetes, seriam tablets, né? Tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Olha que interessante, irmãos. Na Bíblia, o conceito de comunicação clara e veloz e rápida. Seríamos nós os Abacuques modernos? Para quem Deus está dizendo, escreve claramente a visão que eu estou te dando. Que visão? A visão da esperança, a visão da volta de Cristo. A nossa mensagem bíblica, escreva isso. Mas não apenas escreva de modo claro, relevante, adaptado ao seu público, para que possa ler até quem passa correndo. E hoje, quem lida com a internet sabe que o leitor ali não é de se dedicar muito à leitura profunda. Veja só, eu trouxe aqui o caderno ilustrado da Folha de São Paulo, de 21 de maio deste ano. Uma matéria sobre a nova geração, os chamados nativos virtuais. Esse pessoal que já nasceu com o iPad no berço. E aqui na matéria diz assim que os nativos digitais também preferem a troca de curtas mensagens instantâneas a longas conversas por telefone. E não toleram conteúdos tediosos. Olha que coisa, hein? Escreve a visão e torna bem legível, porque os nativos digitais não toleram conteúdos tediosos. E mais, já é possível notar impactos nas questões sociais e educacionais e no mercado de trabalho. A indústria da publicidade, por exemplo, vai ter que encontrar maneiras de cativar a atenção dessa audiência cada vez mais fluida e menos concentrada. Você percebe o desafio que temos nas mãos? Pregar o Evangelho para uma geração, possivelmente possa ser, se não a última das últimas, mas que é cada vez menos concentrada nos conteúdos impressos, nos conteúdos televisivos, radiofônicos e de web. Como alcançar essa geração? A geração do Zap, não é? Esse é o desafio. E, possivelmente, as redes sociais nos ajudem um pouco também a alcançar esse público. Ellen White, no Testemunho para a Igreja, volume 6, página 36, escreveu o seguinte: devemos utilizar todos os meios possíveis para levar a luz diante do povo. Utilize-se a imprensa e todo meio de propaganda para chamar a atenção para o trabalho, para a missão. Utilizemos todos os meios que estão à nossa disposição. E mais, evangelismo, página 105, descobrir-se-ão meios para alcançar os corações. Alguns dos métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram usados na mesma no passado. Olha que visão, né? Já prevendo que no futuro seriam usados recursos, meios e tecnologias diferentes daquelas que foram usadas no tempo dela, que basicamente se limitavam ao impresso. Hoje nós poderíamos, quem sabe, reescrever a expressão como sendo página escrita e não mais apenas página impressa, porque o texto continua tendo seu valor e sempre terá, mas as plataformas, elas variam e nós temos que estar habilitados a usá-las. Texto escrito. Lembre-se disso. Os blogs se encaixam bem nesse panorama. Por quê? Veja, eles são espaços de divulgação livre de ideias e de leitura rápida. Então, eles alcançam esse público que gosta de zapear por aí, que não tem tanta concentração mais. E, por outro lado, são meios de comunicação livres, não passíveis ainda, pelo menos, de censura. Por que não usá-los? Já que eles nos possibilitam esse acesso a uma ferramenta que se encaixa naquilo que foi profetizado e tem que ver com a geração atual. Como me pediram para testemunhar um pouco sobre a história, a experiência com o blog Criacionismo, eu quero aqui, em poucos minutos, contar para vocês essa experiência, essa história. Antes, porém, eu preciso contar um pouquinho, se me permitem, da minha história. Talvez a maior parte aqui saiba que eu não cresci em lar adventista e nem tampouco fui criacionista desde a minha infância. Eu era darwinista. Até o ensino médio, eu defendi essa bandeira.
acreditava sinceramente de que a vida havia surgido casualmente neste universo, que o Big Bang era a resposta para a origem do universo, da vida, e assim por diante. Eu praticamente fui alfabetizado lendo livros de ciências, como essa coleção que meu pai tinha comprado. Ele nunca leu, mas ficou lá na estante e eu me divertia folheando essas páginas, especialmente o assunto dos dinossauros. Esse desenho aqui eu fiz em 1979. Foi o mais antigo que eu consegui recuperar dos meus arquivos pessoais. Eu não vou dizer quantos anos eu tinha nesse momento, mas eu era bem novinho. Tá? Além desse tema, como eu disse, o darwinismo era realmente algo que embalava os meus pensamentos de adolescente. Tanto é que, com 15 anos, eu escrevi, aos trancos e barrancos, um livro chamado Projeto Alfa. Eu não mostro para ninguém, está lá na minha casa bem escondidinho, original. Graças a Deus nunca foi publicado, porque é ruim que só. Mas está ali como documento, para provar que eu era darwinista. Meu pai havia me dado de presente uma máquina de escrever, alguns aqui sabem o que é isso ainda, e com ela eu passei as minhas férias escrevendo esse livro. Aí eu guardo como documento para provar, eu fui darwinista. Mas acontece que eu também queria ser cientista em algum momento da vida. Muitas crianças querem ser astronauta, cientista, essas coisas, né? E lá na minha cidade, o que mais se aproximava disso era o curso de Química, o curso técnico de Química, lá em Criciúma, sul de Santa Catarina. E eu fiz esse curso. Só que, no colégio, me convidaram para preparar um jornalzinho. E isso me deu muito mais prazer do que ficar no laboratório fazendo experiências. E eu descobri, então, uma vocação. Eu acho que eu quero ser jornalista e não mais cientista. E aí, realmente, me matriculei na Faculdade de Jornalismo, lá em Florianópolis, e aí pensava em ser jornalista científico. Meu sonho era trabalhar na Super Interessante. Mudei um pouquinho meus padrões depois, né? Mas acontece que o que causou essa mudança foi o fato de, no ensino médio, exatamente enquanto eu fazia curso de Química, eu conheci um jovem adventista, e que começou a me mostrar uma outra visão de mundo. Pela primeira vez na vida, com cerca de 17, 18 anos, eu ouvia falar a palavra criacionismo. E foi paixão à primeira vista. Porque, pela primeira vez, eu percebia que a ciência e a religião, corretamente compreendidas, ambas, se harmonizam. E as perguntas para as quais eu não encontrava respostas no darwinismo, eu consegui encontrar no criacionismo. De onde vim, para onde vou, por que estou aqui. Enfim, a história é longa, eu não vou contá-la aqui, mas o fato é que, em 1990, eu fui batizado, em 92. Em 90 eu conheci a mensagem adventista. Em 92 eu fui batizado nesta igreja. Decisão de que nunca me arrependi. E desde então eu tenho procurado disseminar esse conteúdo, porque eu entendo que há muitas pessoas sinceras por aí buscando respostas para suas dúvidas existenciais, mas não encontram, porque não encontram a filosofia adequada para dar um norte para a sua vida. E aí, o que aconteceu? Em 2003, eu descobri que o ótimo domínio criacionismo.com.br estava disponível. Corri e registrei, sem nem saber o que ia fazer com ele. Eu pensava, quem sabe, um dia doar para alguém, ou, sei lá, não tinha muita ideia do que eu estava fazendo, mas eu creio que, por algum motivo, Deus estava dirigindo as coisas nessa direção. Registrei o domínio, e apenas em 2005 é que eu conheci essa ferramenta chamada blog. Havia pouquíssimos blogs evangélicos, adventista, acho que menos ainda, né, nessa época, mas eu percebia que ali havia um potencial interessante. E como jornalista, eu havia prometido para Deus que sempre que me fosse possível, eu procuraria usar todos os recursos que me estivessem à mão para pregar o evangelho. E aí criei esse blog, inicialmente tinha ali meu nome e tal, era apenas uma experiência, funcionava mais como um arquivo pessoal. Eu encontrava conteúdos interessantes, publicava ali, guardava, né? Havia poucos acessos naquele momento. Depois eu acabei vinculando o domínio criacionismo.com.br a esse blog. E mudei o nome para criacionismo.com.br. Em 2006, eu fiz isso. Essa é a configuração atual. Depois, com o tempo, eu fui mudando ali, criei um banner no Photoshop e tal, com meus rudimentares conhecimentos de design, fui alterando um pouquinho para torná-lo um pouco mais personalizado. E essa é a cara do blog atualmente. Interessante é que eu devo muito aí a um amigo, né, o Carlos Magalhães, porque lá naqueles primórdios ele acreditou nesse blog e colocou um link no site Advir,
que então e até hoje, eu acho, é um dos sites mais conhecidos e frequentados, né, na Igreja Adventista. Graças a isso, o blog começou a ser conhecido, a se espalhar por aí no meio adventista. Além disso, em 2006, em junho e julho, eu tive uma grande surpresa, porque o site blogueiros.com me concedeu um prêmio. Eu nem sabia que existia esse site, mas eles estavam vasculhando lá o blog já há algum tempo e me concederam um prêmio, o que deu mais visibilidade externa ao blog. E aí, leitores católicos, evangélicos, ateus, agnósticos, começaram a me visitar, a visitar o blog. E a interação foi tão grande que, lamentavelmente, depois de algum tempo, eu tive que desabilitar a função de comentários, com muita tristeza, porque eu não dava mais conta, eu precisava dormir também. E aí o que acontece? Vários ateus entravam ali, comentavam as postagens, e eu me via obrigado a responder, a buscar conhecimento e conteúdo para interagir com eles. E houve experiências muito interessantes nesse período aí. Em setembro de 2006, a média diária dos acessos estava em torno de 400. 400 pessoas por dia visitavam o blog. Depois que houve essa divulgação maior por parte do Advir e também daquele blogueiros.com, o acesso cresceu. E hoje, graças a Deus, chega a mais de 3.000 acessos por dia. E isso me pesa nos ombros, porque eu percebo que é uma grande igreja, de certa forma, um auditório, não é, virtual, que está ali tendo contato com mensagens, com conteúdos, com os quais talvez não tivessem em outros lugares. Peço orações de vocês, inclusive, nesse sentido, né? Para que Deus sempre nos dê equilíbrio necessário para levar esse assunto adiante. Rapidamente, assim, como é que é a estrutura do blog? Que isso foi sendo construído ao longo de anos, né? Vocês percebem? Desde 2005 para cá. Tem um menu superior, ali eu coloco os tópicos principais, assuntos mais tratados no blog, artigos em destaque, vídeos, porque eu também criei um canal no YouTube e vinculo esse canal ao blog, para que as pessoas tenham acesso também a conteúdos de palestras que alguns irmãos gravam por aí, eu peço cópia e coloco ali, né? Downloads, então, palestras em PowerPoint ou Prezi, em outras formas aí, estão disponíveis lá, inclusive deste momento, que se você quiser acessar, está lá no Prezi, tem um linkzinho no blog, você pode acompanhar agora em tempo real. Todo o material que eu produzo em termos de PowerPoint, visuais, apresentações, eu gosto de disponibilizar, democratizar isso aí às pessoas. Contato, origens, ali é um link direto para o portal da Educação Adventista, tem uma coluninha lá, eu coloco também ali alguns textos criacionistas, e um link direto para a Sociedade Criacionista Brasileira, que eu entendo ser realmente um dos grandes propósitos desse blog, direcionar as pessoas para conteúdos científicos que estão ali no site da Sociedade Criacionista. Aqui do lado, um menu com alguns outros conteúdos, eu chamo de subblogs, são blogs paralelos ligados ao blog principal. Por exemplo, Digitais do Criador, com textos focando o assunto do design inteligente. Arqueologia Bíblica, o título é autoexplicativo, né? Entrevistas, Curso Bíblico, também tem ali para as pessoas conhecerem nossas 28 doutrinas. Perguntas, ali sim há uma certa interação. Eu recebo perguntas por e-mail e procuro respondê-las à medida que que eu consigo ter tempo, né? E peço também a ajuda de alguns amigos, teólogos, cientistas, para poder colocar ali perguntas que vão servir não só aquela pessoa, mas outras que eventualmente acessarem essa sessão. Dicas de leitura, dicas de bons filmes, há alguns bons filmes por aí ainda, né? Pensamentos e papéis de parede. Alguém será atraído por algum tipo de conteúdo, eu penso assim. Então eu tenho que ter algumas iscas, alguns chamarizes. Nem todo mundo se interessa, talvez, por ciência e religião, ou criacionismo, mas haverá alguém que se interessará por arqueologia bíblica, quem sabe por filmes, ou algo assim. E assim você, quem sabe, captura a atenção de quem passa correndo e traz a pessoa para o seu conteúdo, para a mensagem. Esse link aqui, você precisa ler, tem sido uma ferramenta muito útil para mim, porque as pessoas me escrevem perguntando que livro eu devo apresentar para o meu pai, que é ateu, que livro eu posso emprestar para um amigo na escola que é cético ou agnóstico. Pensando nisso, eu fiz uma relação de cerca de 20 obras, livros bons em língua portuguesa, e coloquei ali já com uma resenha comentada. Li todos eles e fiz uma recomendação. Então, se você precisar realmente de uma lista de livros que conduzam a pessoa do teísmo até, finalmente, o criacionismo, passando por outras áreas aí, você está convidado a conhecer essa listagem aí no link Você Precisa Ler.
Twitter, YouTube, quadrinhos também, tem sido uma experiência interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui três personagens que nós criamos. Ali em cima, eu desenho a tirinha e um amigo lá de Curitiba, o Joézer Mendonça, escreve os textos. E nós chamamos de Isaac e Charles. E os diálogos têm sido muito bons, porque você conhece Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos, era cristão. E quem sabe até eu posso dizer que era criacionista. E Charles Darwin, claro que não era, né? Então os dois dialogam ali. Se você quiser ler a tirinha, ela está disponível também lá no blog, no link Isaac e Charles. A de baixo é o chamado cético. Eu digo que ele é um bom cético, porque ele duvida até de si mesmo, para buscar respostas sinceras. Quem desenha essa tirinha é um amigo lá da Casa Publicadora Brasileira, o Tiago Lobo, e nesse caso eu escrevo os textos. Muita gente gosta de quadrinhos, eu, inclusive. E com isso, eu posso pegar alguém que passa correndo também. O quadrinho é a quintessência no que diz respeito à síntese, né? Em 3 quadros, 4 ou 2 até às vezes, você resumir um conteúdo. E as pessoas costumam apreciar. Quem gosta de vídeo acaba sendo atraído. Quem gosta de quadrinhos pode ser atraído também. A ideia é essa aí, e eu já estou me tornando redundante aqui. Aqui o mapinha mostrando locais de acesso ao blog, e me surpreende ver até acesso na Rússia, Austrália, e me emociona ver isso. Porque quando a gente está ali escrevendo um texto, produzindo uma tirinha, ou preparando um vídeo, a gente não sabe quem eventualmente estará do outro lado, né? Recebendo aquilo. E quantas surpresas a gente pode esperar realmente ter um dia lá no céu, quando o tempo não for mais um problema e pudermos nos assentar ali com pessoas de todo o mundo, deste mundo aqui, contando para nós testemunhos, né? Maravilhosos. Em 2007 eu fiz uma enquete no blog, só para ter uma ideia do perfil dos meus visitantes. Isso também me surpreendeu. Não o fato de que 79% eram adventistas. Eu tinha já essa noção. No entanto, em segundo lugar estavam ali os evangélicos e empatados católicos e ateus. Um percentual razoável. E aí eu comecei a perceber realmente que a coisa funciona, não é? Você alcançar públicos diferenciados por meio dessa ferramenta. Eu tenho que repetir Eu precisaria repetir essa pesquisa agora para saber como é que estariam os percentuais, mas creio que não se alteraram muito, né? Isso é bem interessante. Há algum outro blogueiro aqui no auditório? Quantos aqui são blogueiros? Tem vários. E os que não são, eu convido a serem, né? A usar essa ferramenta para alcançar quem passa correndo. Algumas dicas para quem é e para quem deseja ser. E são todas de alguém que entende da coisa, né? Eu não vou pronunciar o sobrenome porque eu não sei como se diz, mas enfim, é o fundador do Tecnorad, site que monitora milhões de blogs, as dicas vêm dele. Por exemplo, primeira, reaja rapidamente, esteja antenado. Comentar notícias quentes e fatos relevantes do cotidiano gera muito tráfego. Então acompanhe aí o que está acontecendo, né? E procure abordar esses temas sempre colocando a marca de um adventista, de um cristão. Reinterpretando os fatos à luz da Bíblia. Essa é a ideia. Mas esteja antenado, porque você pode atrair leitores. Por exemplo, vou dar um exemplo só aqui, bem banal. Agora estão comemorando todos os anos o Dia do Orgulho Nerd. Veja que coisa, né? Naquele dia eu pensei, opa, eu já fui nerd. Eu acho que eu consigo falar a linguagem desse pessoal aí. E aí escrevi um texto sobre nerds, dizendo que os nerds, na verdade, podem ser um tanto tristes, porque eles vivem num mundo de faz de conta e sempre esperando o futuro. Eu era assim. Eu queria que um dia chegasse o tempo de Star Trek, em que nós poderíamos nos teletransportar, viajar em naves espaciais. E não chegou ainda. Mas eu sei que não vai chegar. No céu vai. O meio de transporte do céu vai ser fantástico, né? E as coisas que vamos ver lá serão maravilhosas. Então hoje eu tenho uma esperança real. Mas quando eu fui nerd, a esperança era ilusória, fictícia. E eu escrevi um texto de coração para coração. Postei lá e pus, aproveitando no Twitter, né, com a hashtag Orgulho Nerd. Olha, tive umas reações interessantes de alguns nerds que não sabiam o quão iludidos estavam, né? Então é aproveitar o momento, essa é a ideia. Segundo, facilite a leitura, capriche no visual e no texto. Quanto mais atraentes forem, maiores as chances de você conquistar a audiência. Design bonitinho e textos bem acabados. Isso aumenta a chance de ser lido. Terceiro, abuse dos links. Quanto mais sites você indicar,
mais será indicado por eles. Isso é uma lei de troca, né? Que há aí entre os blogueiros, internautas. 4. Fique visível. Ajude os mecanismos de busca a encontrar o seu blog. Faça com que nome e endereço na web sejam iguais e classifique os posts por assunto. Organização. 5. Publique sem parar. Se tiver tempo, mas você tem que dormir também. É parte da temperança. Mas, enfim, se puder, publique sem parar. Nada mais frustrante do que voltar a um blog e não encontrar nada novo. Um post por dia é o mínimo para quem quer chegar, diz o autor, né, ao estrelato na blogosfera. Então, atualize, né, com certa frequência o seu blog, o seu site, seus conteúdos, para que as pessoas encontrem novidades. É um livro interessante isso aqui, Como Escrever na Rede. Leonardo Moura, ele diz que um texto curto e talentoso na web, que desperte o interesse do leitor, fará com que ele siga clicando em determinados tópicos ou retrancas com links para determinados assuntos. Se o texto está bem escrito, está ao ponto, ele vai se interessar pelos links que você colocou lá. E vai buscar outros conteúdos. Essa é a ideia. É manter a pessoa amarrada ali, presa no seu ambiente, no seu universo, para que ela não vá para outros conteúdos. Fique ali. Então, procure fazer isso. É o conselho desse autor. Mais algumas dicas. Frases curtas, na ordem direta e pontuação correta, são essenciais na rede. É aconselhável ler o texto em voz baixa após a finalização. Eu faço isso até com e-mail, às vezes, para evitar enviar e-mail com erros e tal, né? Dá uma lidinha antes. Eu acho que a pessoa do outro lado merece esse carinho, essa consideração. Outra, a linguagem coloquial deve prevalecer. Por isso que blog é gostoso. Você não precisa ter aquela linguagem formal de um artigo numa revista, né? Você pode escrever de forma bem coloquial, bem solta, e as pessoas apreciam isso. O texto não pode e não deve abrir mão de normas gramaticais. Texto bem escrito dá credibilidade. Então, se você não é muito forte nessa parte de gramática, peça para um amigo ler. Peça para um professor de língua portuguesa, quem sabe. Dá uma revisadinha ali antes, né? Isso transmite crédito, credibilidade. Precisão. Evite vários, muitos, poucos. Seja um jornalista também. Procure apurar a informação com dados precisos, números corretos, né? Isso aí vale para blog também. Contextualização. Parta do princípio de que o leitor não está a par do assunto. Procure informá-lo, né? Concisão. O leitor online se cansa logo, como já disse. Evite gírias e regionalismos que podem dificultar a compreensão do texto. Atualmente, temos que ser universais. O texto tem que ser compreensível para todos. Então, evite essas regionalizações. E evite o adventistês. Conhece essa linguagem? Essa língua? O adventistês? Não escreva porta da graça, nem tampouco pena inspirada. Igreja verdadeira. Ele aceitou a verdade. Grande desapontamento. O que é isso? Quando for se referir a almas, no sentido de pessoas, escreva pessoas. 3.000 pessoas foram batizadas, porque num país fortemente espírita, isso pode ter uma compreensão diferente na cabeça de outras pessoas. Mundo, ímpios, perdidos, evitemos essas palavras. Evite o adventistês. Ellen White diz que Jesus exprimia a verdade de maneira simples, direta, dando força e ênfase a tudo quanto dizia. Isso é jornalismo puro, por parte do mestre. Ele exprimia a verdade de maneira simples, é o que eu tenho falado até agora. Simplicidade, temos que ser assim. Direta, sem meias palavras, sem floreios, e dando força e ênfase ao que era útil, né? O que era importante. Isso é lead na linguagem jornalística, né? A ênfase no que é mais importante. Olha como Jesus realmente foi e é o maior comunicador de todos os tempos. Mas Jesus não usava palavras difíceis em seus discursos, servia-se de linguagem simples, adequada ao espírito do povo comum. Nós temos que fazer o mesmo. E um conselho para não blogueiros. É bom também dar, né? No site webwritersbrasil.com.br, alguém escreveu o seguinte: ninguém ensina ninguém a escrever. Nem roteiros, nem textos para a internet, nem literatura, nem nada que exija criatividade e talento. O primeiro passo para quem quer escrever, seja lá o que for, é certificar-se de que leva algum jeito para isso. Para escrever é preciso gostar das palavras, adorar a língua pátria, amar escrever. O candidato a escritor pode superar as dificuldades com esforço e determinação, mas se faltar talento e criatividade, aí não tem remédio. Então, mude.
faça outra coisa. Esse é o conselho deles, né? Ou se esforce, quem sabe, para fazer aquilo que você eventualmente goste. Para a gente caminhar aqui para o fim, porque o tempo esgotou, o que dizer do Twitter? Não precisa dizer muito, você conhece a ferramenta, mas o seguinte, ela é a expressão máxima da síntese, não é verdade? Dizer muito em 140 caracteres, isso é fantástico, né? É para ler quem passa voando, porque se blog é para ler quem passa correndo, como diz Abacuque, o Twitter é o quê? É ler quem passa voando. O que eu tenho feito é basicamente isso, né? Eu linkei o Twitter e o Facebook ao blog e eles automaticamente publicam os títulos. E, além disso, frases, conteúdos interessantes, textos bíblicos e uma experiência que nasceu espontaneamente e, com ela, eu quero finalizar. Projeto Reavivados por Sua Palavra. De alguma maneira, alguns pastores, obreiros, líderes, irmãos começaram a compartilhar no Twitter suas impressões, seus insights da leitura daquele capítulo diário. E isso pegou. Começou a crescer. E hoje a hashtag RPSP tem se destacado nos Trend Topics diariamente. Eu acho que hoje mesmo, né, ela esteve em segundo lugar nos Trend Topics Brasil. Isso é fantástico, foi uma iniciativa espontânea. E atualmente eu tenho chamado isso de culto matutino virtual no Twitter. É tão gostoso e é tão interessante que quando alguém falta, dos mais ativos, a gente já fica meio preocupado com ele. Onde é que está o fulano? Está viajando, será? Por que ele não tweetou hoje, né? Então cria já uma comunidade virtual bem interessante. Una-se ao projeto, leia um capítulo diário da Bíblia e jogue ali no Twitter, publique ali suas impressões. Quantas pessoas podem ser atraídas, né, para esse ano bíblico até 2015? Participe disso. Esse é um fenômeno maravilhoso. O que aconteceu espontaneamente, creio, por inspiração divina. Eu quero ler aqui um texto fantástico publicado na revista Ministério, na Ministry, em 2008. Eu falei agora há pouco, para iniciar, sobre H.M.S. Richards e Roberto Rabelo. Olha o que esse autor escreveu a respeito disso. Quando H.M.S. Richards iniciou seu programa de rádio anos atrás, as pessoas tinham uma pequena ideia do que ele estava fazendo. Talvez muitos tenham uma pequena ideia do que estamos fazendo aqui hoje. Mas alguns imaginavam que ele estava desperdiçando tempo e recursos preciosos. Agourentos predisseram que essa nova forma de pregar o evangelho ia fracassar. Tem agorentos hoje ainda? Muitos, né? Mas veja o que aconteceu. Que revolução a visão de um homem trouxe à pregação do evangelho. Milhões ao redor do mundo compreenderam a mensagem de um Salvador amoroso. Pessoas totalmente desconhecidas começaram a falar comigo, quase como se fosse face a face. Esse pastor também criou um blog nos Estados Unidos. E isso começou a acontecer, essa comunicação. Qualquer um pode parar em seu blog e postar comentários sobre suas ideias. Ele pode estar em outra cidade ou em outro continente. Distância não é problema. Blogar pode ser descrito como a morte da distância. Torrentes de luz a circundar o mundo. A internet é atualmente o mais poderoso veículo de comunicação de todo o mundo, diz um especialista. Como não vamos usar isso? E pastor Toninho citou um texto com o qual vou encerrar. Mateus 10, 27. O que vos digo aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Que Deus realmente nos ajude, nos dê sabedoria e nos abençoe para cumprirmos a missão de alcançar perdidos virtuais, que na verdade são perdidos reais e que precisam ser evangelizados, alcançados, quer passem correndo ou voando em nosso caminho. Amém. Nós faremos agora, isso aqui é um fórum, é um ambiente de discussão, de ideias. Nós teremos agora alguns minutos, eu acho que 7, porque eu gastei um pouquinho mais, né? Uns 7 minutos para discutir em grupos de 5 pessoas. Se você está acompanhando aí pelo canal executivo, ou mesmo pela internet, está aí com mais pessoas, faça a mesma coisa. Gaste algum tempinho aí com seu amigo. Se está sozinho, pense, né? Você com Deus. No seguinte, eu vou lhes dar 2 perguntas, 2 tópicos para discussão. Uma mais aberta e uma específica. A primeira é, em grupos de 5, converse aí. Primeira, como nos tornar relevantes, como apresentar nossa mensagem de uma maneira relevante
para um mundo tão distraído, que tem contato com tantas informações, uma enxurrada de informações. Como ser relevantes nesse universo desafiador? Essa é a pergunta número 1. Você gaste um tempo aí com seus amigos, 5, para conversar sobre isso. Segunda, aí é específica. Como usar blogs e Twitter de um modo relevante para a pregação do Evangelho? Pode ser? Vamos conversar? Você que está em casa acompanhando esse programa pela internet, pode também participar disso usando a tag Fórum Web. Cerquinha Fórum Web. Você pode enviar perguntas, enviar opinião, suas impressões a respeito desse tópico, desses 2 tópicos, usando essa hashtag Fórum Web. 7, 6 minutinhos para conversarmos a respeito disso. Como nos tornar relevantes nesse universo de irrelevância, de enxurrada de informações, e como usar de modo apropriado Twitter e blogs na pregação do Evangelho.
Muito bem, o tempo voa. E eu queria contar agora com a participação de pelo menos cinco representantes de grupos para virem aqui à frente e gastarmos uns minutinhos mais compartilhando aí com todos as conclusões ou as questões que foram levantadas no grupo. Posso contar com 5 pessoas? Vamos lá? Alguém de um grupo aqui deste lado? Quem gostaria de vir à frente? Vou ter que indicar? Não, né? Vamos lá. Apenas 5 voluntários. Alguém já se levantou por lá? Não sei se vai vir aqui, mas levantou. Quem vem para cá? Fórum, web, precisamos debater. Alguém? Muito bem, obrigado. Junto com ele já pode vir no vácuo mais uma pessoa. Vamos lá. Mais uma pessoa. Muito bem. Pode vir aqui à frente comigo. Daniel. Quem mais? Já temos 3. Precisamos de mais 2. 2. Enquanto você toma coragem para vir aqui à frente, eu quero começar já concedendo 1 minuto, porque o nosso tempo realmente urge, né? Para usar uma palavra antiga que não se usaria na internet. Daniel, quais foram as conclusões ou questões levantadas no seu grupo com relação às 2 perguntas? Como ser relevante na internet e como usar blog e Twitter como ferramenta de pregação do Evangelho? Boa tarde a todos. A internet, você já falou bastante coisa sobre algumas dicas, ser mais criativo, mas a gente focou principalmente em pegar ganchos seculares, falar coisas seculares, o que for pegar lá nos principais portais, as notícias que são destaque e com aquelas notícias que podem ser até polêmicas, podem ser difíceis em algum momento, mas a gente buscar essas polêmicas para chamar as pessoas, chamar a atenção mais das pessoas com relação aos assuntos e puxar esse tema para um tema mais cristão. Acho que a gente discutiu mais ou menos isso. Por exemplo, a gente pegou um exemplo que hoje está fazendo muito sucesso, os vlogs no YouTube. Está fazendo um monte de sucesso. Por exemplo, tem um cara que fez sucesso porque falou que ele tem mais de 1 milhão de views porque a tampa do banheiro não precisa ser levantada. Eu achei um absurdo. Foi entrevistado pelo Jô Soares, fez o maior sucesso por uma coisa simples, uma besteira. E a gente não precisa falar besteira, mas falar coisas simples e, com esse gancho, falar sobre a palavra de Deus. E de maneira bem simples, bem fácil, Michelson. Então, aproveitar conteúdos seculares para atrair atenção para a mensagem. É por aí, porque se a gente falar direto que assuntos diretamente cristãos, a pessoa pode ficar com algum preconceito, é religião, é adventista, alguma coisa assim, aí a gente evita, a princípio, isso. Ok. Daniel? Michelson, a gente conversou e chegamos a uma conclusão. Acima de tudo, o profissional de comunicação de hoje, além de ele ter uma imagem, vamos dizer assim, dele se destacar dentro da igreja, ele também procurar se destacar fora. Por exemplo, eu estou tendo a oportunidade de terminar um mestrado agora. Eu tenho vários colegas de mestrado, estou quase 1.800 seguidores no Twitter. Boa parte dos seguidores não são da igreja. E, por exemplo, quando eu tuito alguma coisa sobre criacionismo, reavivados por sua palavra, eles perguntam, mas esse é o cara do mestrado. E o que é isso? Por que ele está tuitando sobre sábado, 7º dia? O que é 7º dia? E talvez despertar a curiosidade dele. O pastor, a gente estava conversando, o pastor Herbert, e ele estava falando, poxa, mas como a maioria dos nossos seguidores é da igreja, eles já sabem o que a gente faz, reavivados por sua palavra, eles já sabem do Caleb, eles já sabem dos nossos programas, como se destacar nisso aí. Então, eu acredito que nós como profissionais de comunicação, devemos também nos destacar fora da igreja. Assim como o criacionismo, você citou na palestra, que muitas pessoas, às vezes, não vão procurar sobre Bíblia, mas procuram sobre filmes. E isso aí é uma porta de entrada para que eles conheçam o Evangelho. Pastor Herbert tem um exemplo aqui com a gente, que veio conosco. No nosso grupo, por exemplo, nós temos um professor de marketing, que é cotado como um dos 100 professores mais influentes do Twitter quando o assunto é marketing, o professor Fábio Bergamo. E desde que foi publicado numa revista a sua influência como professor de marketing,
Ele então começou a twittar também mensagens falando sobre a Bíblia, salvação, sobre as crenças adventistas, e isso influencia aqueles que são seus seguidores. Então, nós estamos discutindo que a mensagem precisa ser diferenciada, mas buscar um número de seguidores ou um grupo de seguidores não é comum. A maioria de nós somos seguidos por pessoas que já são da igreja, que gostam daquilo que nós pensamos, que nos seguem porque tem alguma afinidade com aquilo que falamos, mas devemos buscar seguidores em outros nichos, em outros grupos, talvez na comunidade, em um projeto específico, em uma área de atuação que não é a nossa área religiosa. Então, especialmente para nós que somos pastores ou que estamos envolvidos diretamente com a igreja, esse é um grande desafio. Até porque nós temos, a maioria pelo menos, usado o Twitter como relatório ou como expressão de um pensamento sobre alguma doutrina ou sobre a nossa fé. E aí o desafio é buscar outros nichos de seguidores, outros grupos que possamos influenciar através daquilo que nós temos a dizer. Bem, obrigado. Nós temos muitos projetos sociais interessantes que podem servir como gancho, né, de atração. Vida por Vidas, né, Quebrando o Silêncio, são altamente relevantes e interessantes. Eu gostei do que eles disseram, né? Não ficar só no nível do relatório, né? No âmbito do relatório, mas usar realmente conteúdos que atraiam a atenção das pessoas que estão voltadas para isso nesse momento. Levi Tavares. Eu quero fazer só um comentário rápido, não sou necessariamente blogueiro, mantenho um site Música Sacra e Adoração. Então, o que a gente discutiu no nosso grupo foi mais voltado para o seguinte: apesar de ser importante, fundamental, a relevância e a concisão no que eu vou escrever, para que possa ler aquele que passa correndo, eu não posso ser superficial e não posso perder o foco da mensagem. Então, eu não posso, no afã de querer buscar seguidores, no afã de, como se tem, por exemplo, no afã de querer encher a igreja, eu vou querer encher minha lista de seguidores, eu não posso, com isso, superficializar e perder o foco do que é a verdade, do que é o evangelho que eu estou pregando. O evangelho tem que ser puro, tem que ser o evangelho. Esse é o comentário que a gente... Está aí um grande desafio, né? Ser relevante, atrativo e não perder a nossa marca, né? A nossa marca bíblica adventista. Débora, nós temos alguma participação? Temos muitas participações, muitas pessoas respondendo pelo Twitter, só que a gente não sabe se essas pessoas estão aqui ou são pessoas de fora. Tem dois tipos. Então, eu escolhi um aqui, que é do Ariston Júnior. Ele está com a gente? Isso. De Recife? De Recife, né? Os blogs, Twitter, outros meios podem quebrar barreiras quando apresentamos fatos cotidianos com uma roupagem nova de esperança. Uma boa resposta. Sem dúvida. Márcio, temos mais alguma coisa aí? Michel, estou representando aqui o mundo hispano. Eu achei interessante quem disse que deve-se contar histórias emocionantes para os perdidos virtuais. Então, o representante, também não sei se está aqui, mas foram representantes da União Peruana, que é o lugar onde a igreja tem ali a sua sede administrativa no sul do Peru. Então, a los perdidos virtuales, levar histórias que emocionem. E me chamou a atenção também outra coisa aqui. Márcio, isso é interessante, porque as histórias elas captam a atenção dos pós-modernos, né? O meu blog ele é muito focado nos modernos. A pessoa trabalha mais com a razão e quer evidências e fatos e tal, né? Esse é um público, mas há um público pós-moderno também que frequentemente é mais alcançado com histórias, com testemunhos, e nós temos que pensar nisso também, né? Publicar esses conteúdos que vão emocionar, trabalhar com a razão e com a emoção. Gostei dessa participação. Só para terminar, outro me chamou a atenção, pequenas ações identificando as necessidades e oferecendo soluções. Interessante. Okay. Muito bem. Continue participando, então. A gente está aqui no TV Nuevo Tempo. Muito obrigado a todos e a vocês também.